Olá, para você que nos acompanha aqui no canal da Jovem Pan 88,7 FM. É um prazer receber você aqui. Começando mais uma edição do nosso Conecta Pan. Cuidado para não confundir os nomes, né, Tyson? Que é tanto podcast ultimamente. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Tamara Caroline, jornalista. E é um prazer receber você aqui e te peço uma gentileza. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque isso nos ajuda muito e, claro, facilita para você também receber o nosso conteúdo. Tem podcast de todo o conteúdo possível, né? Tecnologia, saúde, bem-estar, família, religião, mulheres, bobiça. Também você vai encontrar aqui motivos para dar boas risadas com a gente na Jovem Pan. E hoje eu recebo um convidado muito especial, que é o nosso querido Bruno Bordoli Dão-Quimaia. Muito Nome bem. de gente importante. Olha só, que honra estar aqui. Bruno, é um prazer te receber. Legal, Você que é obrigado. design, professor também de TI, nessa área de design também ali na Faculdade Senac, né? Isso. Mas tem várias outras habilidades e é uma pessoa muito criativa. A gente já conhecia, aliás, a gente já conversava aqui fora do ar. Foi professor do nosso Tyson, querido, que está aqui com a gente nos bastidores, mas que também pode interagir, tá, Tyson? Por Eu vou favor. interagir, pode deixar. Ótimo. Gente, então, vem acompanhar aqui esse bate-papo. Pode deixar seu comentário, dar o seu like, que também ajuda muito, a gente agradece, tá? Como que você está nas redes sociais? Hoje eu coloquei lá como @Bordoli_. Perfeito. Isso. Bordoli _. É que Bordoli é um nome forte, né? Já dizia o meu pai e minha avó que todo nome que começa com a letra B, ele tende a ser mais gravável, né? É. A letra B tem um peso. Teu nome, na verdade, todo ele é bonito, né? Então, Bruno eu não gostava muito do é final, forte. não. Bruno é meu bisavô e meu irmão. Sério. Eu prefiro hoje Bruno Bordoli. Aham. A outra parte do meu nome eu já tive, assim, não gostava tanto. Porque tinha gente que me chamava de Dão. Dão, né? Porque uma parte do meu nome é Dão. Aham. Mas é um prazer te receber aqui, Bruno. Eu tava vendo um pouquinho sobre a tua trajetória e realmente, assim, tu é um cara que não para, tu é muito curioso, né? Sou. Eu acho que essa é uma característica que condiz muito contigo, assim, né? Sim. Curioso, criatividade, uma pessoa que gosta de aprender e de ensinar. É, Não é à toa que tem 24 anos, isso. tá aí dando aula e a galera te adora. O Tyson é super teu fã. Ah, que honra. E eu quero conhecer um pouquinho mais da tua trajetória. Tu és natural do Rio Grande do Sul, né? Isso, gaúcho. Conta pra gente como é que tu veio pra Blumenau, por quê e como é que tu chegou nessa área de design. Você tem tempo hoje? Por favor. Tá. A minha história, ela é bem curiosa e diferente até, porque eu descobri Blumenau meio que no susto, né? Eu morava com os meus pais lá em Lajeado, no Aham. Rio Grande do Sul, que é uma cidade fria e que infelizmente agora está enfrentando, né, toda essa dificuldade. Eles Sim. estão superando, na verdade, ela, assim, tem vários locais lá que Uhum. passou por situações bem complexas, né? Aonde eu morava na época não sofria de enchentes, né? Uhum. Então a gente não teve esse problema. E quando a gente veio para Blumenau, aí vem a parte engraçada. Foi Natal de 2008. Uhum. E aí Nossa, 2008. É, Foi um ano bem desafiador aqui pra Blumenau. exatamente. A gente chegou bem naquele momento assim caótico. Foi ali em Natal, dezembro, Uhum. talvez um pouco antes que isso, né? Só que a gente veio para visitar minha avó e não era o foco ficar aqui. Só que aí meu pai e minha mãe adoraram a cidade. Na época a avó morava numa casa bem grande, então acomodava todo mundo muito bem. Uhum. E aí meu pai falou, por que Qual é o bairro que ela não? morava? Bairro da Velha. Da Velha. Isso. Aí o bairro da Velha é um outro bairro também muito bom que não pega enchente, graças a Deus, né? Então nessa época minha avó conseguiu se manter tranquila, digamos Uhum. assim, nas condições que a cidade naquela época enfrentava, Sim, né? imagina, uma grande Tragédia, né? tragédia. Essa é a palavra, infelizmente. Mas o que eu acho legal, e aí que vem a parte engraçada Uhum. e curiosa da minha história, é que eu não conhecia computador, não conhecia tecnologia, assim, não conhecia internet. E eu fui conhecer aqui. Eu não sabia o que era um shopping, Tyson. Tu acredita? Ah, em 2008 tu tinhas qual a idade, gente? Tu tá com 24 agora? Eu tinha 9 anos Tu era quase. criança, né? Eu era bem novo, Bem bem novo novinho. mesmo, né? E aí aqui eu descobri, então, que tinha shopping, que tinha coisas diferentes, porque eu morava num sítio, gente. Que legal, né? Era bom, era Gente, bom. infância morando no interior, em sítio, é tudo de bom. Aí eu falava rato, rua, né? Eu tinha aquele Oh. sotaque bem forte do sul, né? E aí, Aliás, tu é natural de Santa Cruz do Sul, né? Santa Cruz, a terra alemã. Uhum. A terra, se não me falha a memória, lá veio a primeira edição da Oktoberfest, né?
Primeira Surgiu de lá, edição? isso. A primeira oficial, digamos assim, né? E aí, hoje em dia, eu não sei se eles fazem mais, mas na época era forte lá. Tanto que eu dançava música folclórica, que eu tinha te falado antes, Legal, né? legal. Tipo, eu vivi essa experiência lá. E Mas assim, aí, tu já tinha ouvido falar da Oktoberfest de Blumenau? já. Mas a gente não conhecia. A relação de mundo que eu conhecia era o que era Uhum. possível naquela época. Então, a vida de sítio, vaquinha, galinha, era essa situação. Aí, quando eu vim para Blumenau, que a gente descobriu essa cidade, todas as riquezas e maravilhas que ela pode oferecer, a gente pensou, então vamos ficar aqui. Uhum. E a gente não voltou mais. Então, a gente saiu de férias e não voltou mais para lá. E aí, Certo. eu tô desde então aqui. Estás aqui, É, vivendo na nossa terrinha. E isso. empreendendo já, né? Empreendendo. É. Pois é. Tá, me conta como é que chegou, como é que foi pra ti, assim, se descobrir no design. Porque como tu disse, né? Tu veio, a gente pode considerar que veio do interior? Sim, Do interior. sim. Não que Blumenau não seja interior, né? É. Que fala assim é uma metrópole. É. Mas enfim, você veio de uma realidade onde tu tinhas muito mais contato com a natureza, né? Sim, Com os animais, enfim. E aí, de repente, tu se torna uma criança que está em Blumenau tendo acesso a outras coisas. isso. Computador, por exemplo? Por exemplo, Passou a isso. ter contato. Exatamente. Celular na época? Na Não. época, não. Não. Não, eu fui Tá. ter celular com 15, 16 anos. Então, passou um tempinho. Eu fiquei sem celular ali um tempo. Aham. Na época, tinha celular que minha avó tinha, né? Aqueles Nokias bem clássicos. Sim. Mas aí, nessa época, a avó era muito conectada. Cara, a minha avó é uma pessoa conectadíssima, tá? Ela é, tipo assim, se tu for ver, Ela mora aqui ainda no mesmo ela lugar? mora aqui no mesmo lugar. No mesmo lugar, Que exatamente. maravilha. E aí ela era muito conectada com Facebook, Aham. Na época, Orkut? Orkut na época, MSN também, né? É MSN, muito gente, meu incrível Deus. isso. E ela me mostrou isso tudo. Ela fez a Aham. minha primeira conta do Facebook, depois ela fez do... Não, era do Orkut primeiro, depois Facebook, assim, foi dessa maneira. Então, a relação que eu tinha na época era essa. E aí um passatempo que nós tínhamos era que eu tinha com a minha avó, que eu fui criado por ela, basicamente, né? Uhum. Era jogar jogos no computador. E eu acho que essa parte da minha infância, ela ficou muito gravada e me ajudou a entender aquilo que eu viria fazer posteriormente, que é Uhum. trabalhar com design, com criação, com edição de vídeo, né, com essa parte. Isso. Hoje tu tens. Como é o nome da tua empresa, Bruno? É Borlens, design e Borlins. vídeo. Perfeito. Como foi para chegar, então, até esse nível que tu tá hoje? Porque acredito, hoje tu atende grandes clientes, pequenos clientes, O meu foco hoje grandes está empresas. em pequenos clientes e pessoas com ideias muito interessantes. Eu sempre digo que uma ideia ela não é milionária, mas a execução dela poderá ser. Então, eu É sempre verdade. foco nisso. Como que eu faço para auxiliar o meu cliente hoje que quer empreender ou que quer expandir o seu negócio na internet ou que quer aparecer para a internet como um todo? E Uhum. eu busco atender essa demanda. Legal. Então, desde a parte de criação de design de logos, de Uhum. identidade visual, a parte de branding, edição Certo. de vídeo, a parte de criação de imagem. Então, todos esses trabalhos que são de comunicação Uhum. para apresentar, por exemplo, essa arte muito bonita do Conecta Pan com o mapa e tal. Então, eu faço isso comunicar, eu faço isso dar Uhum. vida para o propósito que o empresário ou o microempreendedor tem. É um trabalho de marketing digital, É né? quase isso. Também, né? Óbvio. É, Tá. isso. Então conta, como é que tu começou? Eu comecei em 2012. Uhum. Foi quando eu iniciei os estudos e já comecei a criar os primeiros vídeos e as imagens para minha escola que eu estudava. Então, Tá, eu na falei que tu época. começou com 12 anos e eu acertei, então. Exatamente. Eu tava Exatamente. chutando. Eu tava com meus 12, quase 13 anos, foi nessa fase que eu brilhei os olhos. Uhum. Eu percebi que ah, teve uma coisa que me chamou muita atenção na comunicação, na época eu gostava muito de assistir desenho. Uhum. E o motion design, que é uma técnica do design, que é você criar um design com movimento, então você criar elementos gráficos, tipografia, efeitos visuais, isso tudo me Uhum. encantou muito, porque eu via desenhos, eu via programas, eu via coisas na TV que me chamavam atenção para isso. Tá, e uma curiosidade, tu gostava de dublagem? Adorava, Cara, porque não tem adorava. como não gostar, né? As melhores dublagens são as brasileiras, né? A gente já sabe. Maravilhoso. É muito Tá, bom. vamos lá, continua. E aí é isso, eu sempre busquei fontes criativas. Por Uhum. exemplo, dublagem é uma delas. A parte de trilha sonora, criação de efeitos visuais, Uhum. efeitos sonoros, isso tudo me chama muita atenção. Eu acho incrível quando a gente consegue, através de lentes, de recursos gráficos, comunicar, né? E aí eu percebi que
comunicar é uma questão que sempre me chamou a atenção, mas eu não sabia exatamente o que era. Uhum. E aí é interessante que a gente pode separar em 3 partes a comunicação. A gente tem o que a gente ouve, o que a gente sente e aquilo de fato que a gente comunica verbalmente. Então a comunicação ela passa por esses 3 meios, digamos assim, Uhum. né? E o sentimento, ele é a emoção. Então, se você consegue trazer emoção no seu trabalho, criando, eu acho que esse é o grande diferencial, sabe? E é isso que eu sempre busquei, assim, e busco. Não acho que eu cheguei num nível ainda, eu não sei exatamente que nível é esse, mas eu nunca perco o foco de criar coisas que façam sentido, que tenham um propósito, que ajudem outras pessoas a enxergar aquilo que pode ser algo bom para elas, né? Uhum. Como o Tyson, por exemplo, né? Pois é, o Tyson teve aula contigo, né, Teve Bruno? aula Como é comigo. que foi a tua experiência, Tyson? Esse professor foi o que me trouxe para a área da comunicação, que me fez brilhar os olhos para Que legal. o marketing, para a comunicação no geral, para publicidade, que depois eu fui fazer publicidade. Pois é, mas aí quando tu estudou com o Bruno, tu foi fazer um curso específico ou tu tava Sim, no eu estava Senac? fazendo um curso de mídias digitais. Certo. Foi assim, surgiu a oportunidade, minha irmã me mandou o link, eu pensei, tá, vou dar uma olhada para ver o que que dá. E eu achei interessante o curso, fui lá, olhei, me inscrevi, comecei a fazer. Aí, no começo eu até não me dedicava muito, porque eu achei que era, não, mas isso aqui é só um hobby, né? Esse negócio de mídia digital vai passar, é só um hobby por momento. E tá bom, eu continuei fazendo o curso e eu fui gostando. E fui Uhum. pegando gosto, e daí o design, a criação me chamou muita atenção. Só que essa parte de estratégia, de estar por trás, sempre me chamou atenção. Uhum. E aí eu pensei, meu, marketing não, porque é muita estratégia. Eu quero criar também. Publicidade junta um pouco dos dois, né? O design gráfico também, ele é mais preso só na criação. Mas não, eu quero puxar um pouco desses dois lados. E aí Legal. fui pra publicidade. E agora Muito estou bom. aqui, tive a honra de poder receber ele aqui também. Olha. No trabalho. Que prazer maravilhoso. Cara, Nossa, sempre que eu ouço o maravilhoso. Tyson, sempre que eu te ouço falar, brilha os meus olhos. Sério, porque é uma realização, não porque eu fui teu professor, só isso, mas porque eu me vejo em ti. Nessa né? busca. Nessa busca, assim, de perceber que através da comunicação a gente consegue realizar grandes feitos, né? Uhum. Tudo hoje permeia a comunicação. Com certeza, Tudo, gente. tudo. Todo o É. nosso mundo hoje, ele é totalmente... Bom, totalmente não, mas ele está caminhando para uma digitalização global. Uhum. Então, tudo hoje passa por mídias, veículos digitais e pessoas criando e empreendendo através do digital. E eu vejo que você tem esse interesse. E o que me chama Muito. atenção no seu potencial, tá? Eu vou deixar isso aberto aqui para os chefes dele, né? Opa! Para deixar isso bem registrado. Ele tem um cuidado. Eu acho que essa é a palavra ideal. O cuidado com aquilo que se cria, com aquilo que se comunica, Sim. com as cores, com a relação de textura, com a relação de objetos e elementos que fazem aquilo acontecer com o propósito que se deve acontecer. Eu acho que esse é o teu grande diferencial, cara, e tu não pode perder isso. Meu, Bruno, tu falou uma coisa bem legal, assim, e uma pessoa que tem esse cuidado, acho que é uma pessoa que tem empatia, né? Empatia. Porque não tem como não... Tem que carregar esse elemento, né? É as pessoas, né? Você entende que você está comunicando para pessoas, com pessoas. Então, o fator ali de sentimento, de atrelar, identificação, propósito é o grande diferencial. Registrado aqui, Registrado. o nosso, quase chorando o aqui. nosso tesouro, que está agora na Jovem Pan com a gente, na Clube também, né? Muito legal, mas fica à vontade para continuar interagindo, tá, Tyson? Bruno, ensino é uma das grandes paixões, tá aqui onde a gente Sim. fala sobre o teu histórico, né? Como é que é, assim, pra ti estar no dia a dia lá com a galera, né? Como deve ser gratificante escutar uma história dessa, né? Saber que tu pôde, cara, incentivar um jovem, um adolescente a iniciar numa área. Como é que é pra ti essa vivência? É gratificante. Eu acho que essa é a palavra mais rica, né, que eu posso usar aqui nesse momento. Porque ensinar é um dom que a todos nós foi dado. Todos nós temos algo para ensinar para alguém, diferente de idade, diferente de gênero, de situação, de condição de vida, enfim. Eu acho que todo mundo pode ensinar alguma coisa. O que faz eu gostar e investir nessa área é que a relação que eu tenho com os meus alunos, com as pessoas, é muito de igual para igual. Uhum. Eu acredito muito nessa educação, nesse formato, onde a gente quebra um pouco
Aquela característica que Pink Floyd descreveu muito bem, né? Na música lá, que todo mundo conhece, você deve conhecer, né? Aquela que tá as crianças assim descendo e caem Sim. num moedor de carne. Aquilo ali é um exemplo do que foi a educação por muito tempo. E aí, quando a gente quebra essa Cara. coisa, essa distância, a gente traz essa criatura, esse ser que está ali esperando para receber algum conhecimento, alguma informação, para entender algo que você sabe fazer, quando a gente percebe isso, eu acho que esse é o caminho para o sucesso, para a Uhum. evolução de todos nós, sabe? Que é eu entender que, cara, o Tyson não sabia fazer isso, agora ele sabe. Esse aluno queria desenvolver a parte criativa de ilustração e hoje ele é um ilustrador. Eu tenho Uhum. vários casos assim. De vez em quando aparece um aluno lá, meu professor conseguiu trabalho tal na área tal. Esses dias eu até tava brincando com eles, né? Que eles falaram assim, prof, mas você, quando era mais novo, assim, tipo, como se eu fosse muito velho, né? Mas quando era mais novo, na época de colégio, assim, como é que era? Você era, assim, bem comunicativo e tal? Eu falei, não, gente, eu não era. Eu falava estranho, né? Eu morava Mas em tu era uma pessoa Blumenau, tímida? eu era estranho. Eu acho que essa é a Estranho. palavra. É. Mas sabe por quê que eu falo isso? Porque eu tinha um sotaque muito forte. Mas As tu pessoas não. estranhavam muito. Certo, mas tu não sentia vontade de falar por conta disso? Não tanto. Eu achava que o sotaque deles era muito bonito, né? O sotaque dos catarinenses era muito bonito e o meu era muito de interior, assim. Eu falava muito grosso, assim, uma forma diferente, né? E eu ficava assim, né? Que estranho. Aí hoje eu chego na escola, todo mundo vem e conta as suas histórias. Tem vezes que nas minhas aulas eu não consigo introduzir algum assunto técnico, eu não consigo aprofundar tanto porque eles vêm com tanta demanda e coisa que a gente se envolve e o Querem a tua assunto vai. atenção. Querem conversar contigo. É. Aí eu brinco, né? Que agora eu sou famoso. Agora na escola eu sou famoso. É, aí que tá uma pessoa que ama o que faz e consegue colocar tudo ali, né? A alma da pessoa tá ali, né? Eu acho que tu Eles se tem uma entrega inspiram. muito grande. As pessoas conseguem consegue perceber isso, né? É. É diferente alguém que tá lá porque precisa estar lá, porque é o teu trabalho, porque tu precisa as horas, né, e tal. Na E uma faculdade pessoa que. Senac, que é o lugar que eu atuo hoje como professor, eu trabalho com ensino médio. Uhum, Então, assim, a galera do ensino médio hoje, eles estão muito. Eles têm muitas possibilidades nas mãos, não só no celular, mas assim, como um todo, o cotidiano deles é um ritmo uhum, muito mais acelerado. É muito mais difícil hoje para um jovem encontrar um serviço que ele realmente encare como, cara, isso aqui é uma profissão para minha vida, é uma carreira. uhum. Então, assim, existe essa dificuldade, porque eles têm muita opção. Muito. E aí eu sempre digo pra eles assim, ó, gente, vocês estão aqui todos os dias, de segunda a sexta, o período inteiro, porque é integral. Então assim, gente, vocês têm que investir mesmo, tem que estudar mesmo, tem que fazer acontecer. Porque eu digo, se você tá num lugar que você não gosta, que você não sente bem, que você não realiza propósito, e você não impacta e não muda a vida das pessoas, você tem que sair de lá imediatamente. Uhum. Você estava falando antes sobre ambiente, né? O ambiente, ele define e ele encaminha as pessoas. Ponto final, né? Eu sei que é um assunto polêmico, tem muita gente que, mas é fácil para você que está nessa situação, que tem essa possibilidade, que enfrenta Uhum. esses desafios, para ti é mais fácil. Mas e para mim que não tem acesso à internet e tal? Hoje em dia isso tem diminuído. As pessoas têm tido mais acesso à internet, ao celular, Uhum. talvez até precocemente, É. mas de fato todo mundo, ou a maioria das pessoas, eu quero dizer, que já tem um acesso. Uhum. Então, fazer o que eu faço e estar aqui, por exemplo, aparecer em lugares e poder comunicar aquilo que eu gosto, que eu acredito, é uma das formas de eu poder também atender o meu propósito, que é lá na ponta estar atendendo aquela pessoa, que vai olhar a minha história, que vai ver quem eu sou e vai perceber que é possível também. Porque eu também já enfrentei algumas Legal. coisas bem complexas, né? Não foi tão simples assim, né? Mas vamos falar, né? Porque assim, como é que surgiu a tua empresa? A gente estava falando aí de como surgiu o design, né? Isso. Se tu quiser falar um pouquinho mais sobre isso, até pra gente saber como é que tu se Legal. encontrou, porque esse encontro é muito interessante, né? Sim. Quando a gente se encontra muito cedo, tu é um case de sucesso, porque a pessoa se encontrar tão cedo numa área, assim como o Thais também tá desenvolvendo essa paixão e realmente tá assim, feliz porque acho que tu se encontrou na tua área, né, Tyson? Me encontrei de uma forma que vocês não têm nem ideia. Eu Pois tô é. muito feliz. E é muito engraçado que, assim, no começo do meu processo, assim, antes de entrar na área tudo,
Eu mandava mensagem pro professor Bruno, meu Deus, eu tô desesperado que eu não consigo um trabalho, eu não consigo entrar na área. A minha bolsa de estudo, ela demorou um tempo pra mim conseguir, eu fui conseguir lá na segunda chamada do ProUni. E quando eu consegui, eu mandei mensagem pra ele, mandei mensagem pra Prof. Luísa, que foi a outra professora que estava comigo lá durante o curso. Inclusive, um beijo, Prof. Luísa, se ela estiver É uma assistindo. querida, né? A Prof. Lu Ela é maravilhosa. fantástica. Espero estar com ela, então, em outro momento sempre aqui. estiveram vibrando comigo. Aham. Quando eu consegui o meu primeiro emprego na área, eu já mandei mensagem pros dois, ó, consegui, entrei. Consegui legal. minha bolsa de estudos, consegui, entrei, opa. E é muito engraçado isso, que mesmo depois do Senac, os dois estiveram me acompanhando durante essa fase. É que realmente De se torna entrar na referência pra vida da carreira, gente, sim, né? não, É são muito além do que sala profissionais, de assim. aula, né? O Tyson fala que eu sou referência pra ele profissionalmente, mas tu também é referência pra mim. Eu já falei isso antes, né, pra ti. Tu realmente é uma referência porque se eu enxergo que você conseguiu entender o que eu quis passar e conseguiu aplicar e tá se encontrando cada dia mais nisso, é porque, opa, o meu trabalho até esse momento tá funcionando e tá indo muito bem. É um feedback maravilhoso. É uma referência, Uma cara, é referência. viva, tá aqui. É. E assim, ó, Tyson, a tua expressão sempre que tu fala é muito legal, porque na época, o Tyson ele participava de um curso, na época, né? Foi em 2022, Sim. foi ontem. Ontem. Mas esse curso que nós participamos junto ali é um curso gratuito, Aham. que o Senac ele abre bolsas, vez em quando, em alguns cursos com algum foco específico, né? Então, tem a parte de design, tem a parte de TI, tem a parte de logística, tem vários cursos que o Senac engloba e possibilita de forma gratuita para várias faixas etárias, assim. E é legal até pra ter experiência pra saber se quer aquilo, né? Sim, Eu acho bem o interessante. Tyson estava numa turma que tinha vários alunos de diferentes idades, né? E Sim. todos eles tinham uma história de vida muito, assim, difícil, que era, né? Alguns não trabalhavam, alguns eram muito novos, como o caso do Tyson e de outros alunos que eram mais novos e que queriam se especializar para poder trabalhar. E aí eles tiveram essa grande oportunidade pelo Senac de estar realizando esse sonho. Então, é muito legal ver isso. E ele falava assim, prof, eu quero arrumar um emprego, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar em casa, eu quero ter o meu notebook, o meu espaço para ali, tá? E hoje tá acontecendo, né, Tyson? Tá. Faz o quê? Um ano e pouco? 2? Sim. 2 anos aí? Sim. E o mais engraçado, quando eu saí do Senac, o primeiro trabalho que eu tive na área foi por indicação de dentro do Senac. Eles que me introduziram no mercado, eles que me tornaram um bom profissional. Que bacana. E agora eu tô aqui. Eu tenho uma paixão muito grande também pelo Senac, né? Eu fiz uma especialização lá, uma pós-graduação em marketing digital Olha com aí, ó. eles. E foi, assim, uma experiência bem legal também. É um ambiente fantástico, que tem ótimos professores, realmente. É mesmo? Tá, vamos voltando aqui. A gente tá fazendo uma costura. Bruno, em qual ano que nasceu a tua empresa? Sim, a Borlins é um projeto que iniciou como um projeto, né? E aí quando eu falo projeto, eu falo assim, bom, eu entendi que eu sei fazer esse serviço, eu sei criar isto. Então eu vou prestar serviço para outras pessoas que precisam daquilo que eu faço. Foi assim, é um projeto mesmo de eu pego um case aqui, eu aplico um projeto ali e eu fui indo dessa maneira. A gente começou em 2019, que foi o ano assim, no começo ali, que era o ano que eu tava já percebendo que os meus trabalhos tinham um diferencial e eu queria oferecer isso de uma forma interessante, até para... Assim, eu não tinha o pensamento de empresário e nem de empresa. Eu pensei, bom, eu quero atender mais pessoas com aquilo que eu faço hoje. Porque na época eu trabalhava em uma empresa que era uma editora de livros. Ah, é? Qual empresa? Era Robomind. Robomind. É uma empresa maravilhosa, até hoje, assim, eu falo muito bem deles. Foi um lugar, a gente falou de um ambiente, que me enriqueceu muito, assim. Tu fazias o que exatamente? Eu era design gráfico, né? Então eu trabalhava com essa parte de criação, mas eu também estava junto no processo criativo dos materiais didáticos, porque é uma editora de livros didáticos, né? Yes. Eles trabalham com educação robótica, né? E aí eu ajudava. Eu Tu tava deve ter um junto. conhecimento legal também com robótica, então, né? Com programação de robôs, de robótica ali, não tanto. Não. Mas o que eu peguei muito, que foi uma bagagem, que eu vejo hoje que foi algo muito bom, foi a experiência pedagógica. Exatamente. Entender como é que o aprendizado acontece, quais são as coisas que é importante para que isso ocorra efetivamente na vida de um aluno.
Na época a gente atendia alunos de 7, 8, 11, 12, 13, 14 anos, né? Então era uma faixa etária bem grande, assim, e eu amava. Deixa eu pegar um gancho bem assim específico agora. Por que tu acha interessante a galera assim, jovenzinha, até criança, aprender robótica? Porque hoje eu vejo que tá bem mais em alta, né? Sim, sim. É que a questão não é a robótica em si, não é o objeto em si, mas é toda a construção de pensamento para poder conectar tudo aquilo. Então, eu trabalho com a parte de conceituação, de contextualização, como que eu dou início a um projeto. Então, o que que é importante para eu trabalho em equipe, divisão de funções, né, procedimentos, parâmetros, métodos, tudo isso é ensinado através de um kit de robótica, por exemplo. E eu vi isso na prática lá. Eu tive um contato muito legal. Gente, uma curiosidade interessante, eu já fui robozão. Eu já fui o robozão deles na época. Tem foto, eu posso mostrar isso aí. Se quiser, a gente bota aqui depois uma foto. Então, eu era o robozão. E aí eu ia nas escolas, os alunos vinham correndo assim, meu Deus, o robozão, quer tirar uma foto com ele e tal. E eu era tipo uns 3 metros de altura, era muito legal. Então, tudo isso montou a linha de raciocínio para o que eu queria para minha vida. E aí, então, a Borlens, ela nasceu como esse projeto Por que esse nome? Por quê? Borlens. Sim, mas por quê? Tá. Meu nome é Bruno Bordoli. Então, eu peguei o Bor, do Bordoli. E aí, o Lens, no final, era uma brincadeira que eu fiz com lente de câmera. Se ele não podia contar, ferrou, né? Não, mas imagina, tipo assim, né? eu não queria falar sobre isso. Era o nome da minha ex. Meu Deus, se tu não quiser falar, não, passamos pra próxima. Era uma lente, né? Eu pensei, bom, meu trabalho é comunicar. Então eu preciso trazer algum símbolo dentro daquilo. E aí eu comprei uma câmera maravilhosa, tipo essa que tem aqui, sabe? Aí eu vi a lente assim, eu olhei e falei, lens, Borlens. E foi. Isso aí, ó. Menino criativo, né? Menino criativo. Certo. Tá, e aí foi em 2019 que começou? Isso. 2019. Meu Deus, é pouquíssimo tempo, né? E aí foi nessa fase que aí foi onde o Senac me conheceu. Foi nesse começo todo aí. Tu estavas atendendo o Senac, não? Não. Na época eu trabalhava como designer gráfico nessa empresa de robótica educacional, que é a Robomage, uma empresa muito legal. E lá dentro eu tive muita liberdade, eu posso dizer assim, para poder participar de eventos. Então, vez em quando, eu era aquele garoto metido, sabe? Eu era tipo tu, Tyson, que era assim, curioso, metido e ia até o final. Mesmo que eu não soubesse o que era, mas eu dava um jeito de participar junto. E aí, então eu sempre era aquele garoto que a galera confiava, né? Preciso que leve um material lá para divulgação no shopping. Leva o Bruno. Aí no shopping, o Bruno encontrava outras pessoas importantes. E aí conversava com essas pessoas. E assim foi. É isso que a gente conversou esses dias, né, Tyson? Aproveitar as oportunidades, né? Conhecer pessoas e network é muito importante. Essa palavra hoje muito tá importante. até, né? Até cansa de ouvir, né? Mas Network, é verdade, network. né? Mas, gente, networking é relacionamento. É relacionamento. Então, quando eu entendo isso, eu consigo expandir. E aí foi onde eu comecei a expandir. Então, a Borlens surge com essa proposta de prestação de serviço na área de design, edição de vídeo. Então, ajudar nessa parte, especificamente falando. E aí começou a aparecer a parte de conhecer escolas, visitar escolas, participar de projetos e de palestras em outras escolas. Eu já participei tanto na rede pública quanto privada, então eu já tive em alguns ambientes assim. Legal. Onde eu pude ser o fotógrafo, onde eu pude criar o vídeo, onde eu pude fazer uma palestra sobre design, sobre criação. E as pessoas começaram a me conhecer assim, dessa maneira. E o Senac te encontrou em qual local? Nas redes sociais. Nas redes sociais. Por indicação de alguém, enfim? A minha antiga professora. Porque eu já fui jovem aprendiz lá também. Que legal. Então, quando tudo era mato, assim, no Senac, eu já era jovem aprendiz. Tu era jovem aprendiz, cara. Que bacana. E daí essa professora te reconheceu, enfim, viu a referência do teu trabalho. Ela gostava muito de mim, né? A Cat, a Prof. Cat, um beijo. Até hoje, assim, uma pessoa maravilhosa, incrível. Legal, né? Ela sempre esteve junto, assim, ela sempre acompanhou o meu processo, né? Porque ela dizia assim, Bruno, tu é tagarela, tu conversa, tu fala, mas, cara, assim, ó,
tudo que tu fala faz muito sentido, eu quero te ver crescer. E ela sempre falava isso em escrito, em texto, ela me ligava, mandava O professor mensagem. acaba tendo um feeling, assim, daquele que vai despontar, né? Vamos ser sinceros, porque, cara... Cara, e assim, ó, o apoio, eu enxergava nela aquela confiança, tipo, eu não posso voltar atrás, eu não posso errar, eu não posso desistir, eu não posso, sabe? Não, eu via nela aquela referência. E aí foi dessa maneira. E aí Que ela bacana. me fez o convite, ela falou assim, Bruno, você não trabalha com criação de jogos e coisas assim? Porque na época a RoboMind fazia, né, uns jogos assim. Educacionais. Isso. E aí a gente atendia alguns projetos assim de jogos, né? E aí eu divulgava muito isso, que eu era muito marqueteiro, né? O pessoal que me conhece fala, né? O marketing não para. É isso aí, pessoal. O marketing não para. que Nunca ótimo. parou. Certo. E tu fazia teu próprio marketing? Fazia meu próprio marketing. Claro. Às vezes a empresa nem... Cara, a empresa nem não falava nada. Eu só tirava, né, o celular ali na hora e Mas já... tu divulgava sempre nas tuas redes sociais? Nas minhas redes sociais, pessoais. Eu abri ela pro público e eu comecei a divulgar. Porque eu acredito muito, assim, tudo que eu fiz até hoje, eu tive poucas experiências profissionais, mas todas elas tiveram muito propósito, sabe? Muito, assim. Então, Que legal. eu sou o tipo de pessoa que entro em projetos que eu me vejo ali como alguém que é importante naquela função que foi apresentada e também para as pessoas que estão próximas a mim. Então, se eu conseguir somar na sua vida e se acontecer isso, esse networking, essa coisa, essa troca legal, né? pronto, aí eu invisto nisso. E foi Legal. assim. Tá, e no Senac, então, tu tá desde quando? Eu comecei oficialmente lá em 2021, 2021. em julho de 2021. Certo. Quero te perguntar uma coisa que eu pulei. Como é que tu se especializou em quê? Qual é a tua formação? Eu sou designer, né? Eu sou especializado nisso. Então, eu sou formado pela EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas. Eles têm vários cursos muito interessantes voltados para o técnico. E aí, um deles foi o que eu fiz, que é o de design gráfico. Então, Porque realmente é uma pergunta, assim, de leiga, tá? Não sei nem quais são as formações hoje disponíveis para quem quer ser design. isso é uma pergunta interessante. Até a gente pode falar um pouquinho sobre o começo de tudo, né? Sim. Eu aprendi em casa, vendo vídeo, lendo muito, né? Consumindo muita informação, muito material, porque E quais foram os primeiros programas que tu começou a usar? em 2012 deu um boom assim na questão do motion design. Motion design é uma área dentro do design que é especializada em movimento, em shape layers, em formas, criando vida. E eu achei aquilo muito legal, porque eu adorava ver desenho animado, né? Eu pensava, isso tem que ser o meu futuro, né? Ou era O dublagem, que o pai dele ou pensava, era né? animação. Não, o meu pai, se eu Ele for queria que tu falar... seguisse alguma área específica? Sim, ele queria que eu fosse militar. Ah, entendi. Então ele me apoiava, eu nunca posso dizer que meu pai nunca me apoiou, mas ele queria que eu seguisse carreira militar, ele via isso como um foco pra mim. Entendi. E o meu foco era mais criativo, eu gostava muito. Apesar de eu ter um respeito muito grande pelos militares e quando eu me inscrevi pra fazer lá o processo, que é obrigatório, né? Eu pensei, eu preciso participar disso. Só Tem uma que carinha de acabei saindo. capitão, né? Tem uma carinha de major, né? Tem uma carinha... Então, você perguntou de formação, né? Isso. A minha primeira faculdade foi Direito. E eu tive Sério? um professor de Código Penal que ele chegou e falou assim pra mim, que cara de procurador, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Aí eu não nem... Mas o que é procurador mesmo? Quem vê cara não vê coração, né, gente? Porque não tava isso no teu coração, né? Não tava. É. Eu conheci o Distrito Federal, eu tive lá e tal, mas não me chamou tanta atenção, porque é uma coisa engessada, né? E aí, quando você olha pro futuro, eu sempre tive essa visão, essa preocupação de, velho, será que eu vou fazer isso sempre? Será que, tipo, isso vai ser minha realidade? Cara. É isso aqui? É uma pergunta que a gente faz quando a gente tá começando, assim, tem que decidir algo. E aí, daí depois eu fui fazendo outros cursos, né? Eu fiz vários mini cursos na internet sem certificado, só pra pegar. Porque eu nunca me preocupei tanto com canudo, sabe? Eu sou formado aqui, ó. Tipo, contesta que eu sou bom, porque tá escrito aqui. Não, acho que isso não faz um colaborador, um empresário, um designer, não sei. Isso por si só não é o responsável pelo sucesso de alguém. Exato, concordo. Eu acho que o certificado ele é importante porque
ele te dá uma notoriedade, beleza, isso é muito legal, Para algumas posições que você queira ocupar, É vai importante. precisar, né? né? E também tem a questão de relacionamento, né? Faculdade é um lugar que você faz muito relacionamento. Eu imagino que você deve estar fazendo vários lá, né? Muito Você mesmo. conhece pessoas, enfim, né? Então isso é muito Claro legal. que vai depender da pessoa também, porque se ela é aquela pessoa que vai, senta no banco, vai embora, não conversa com ninguém, não olha pro lado, não vai adiantar também, né? Ou que frequenta mais o barzinho do lado do que a própria faculdade, né? Sim. Tem esses dois fatores, né? Mas o grande lance eu acho que pra galera que gosta de design, que gosta de criação, que gosta de dar vida a objetos, a imagens com cores e textos, eu acho que vale muito a pena investir em vídeos, em cursos na internet, procurar Legal. pessoas da área, craquear ali um programa ou outro, baixar, né? Enfim, eu comecei craqueando, né, os programas, que é um processo de baixar a versão pirata e licenciar de forma não regulamentada, né, no computador. Imagina, a gente não conhece o professor. Desculpa eu estar falando isso, mas, gente, é assim que começa, É fuçando né? mesmo, né? Então tu aprendeu fuçando, Assim. digamos, né? Aí você Não gosto de falar perguntou... fuçando, porque depois me disseram que negócio de porco. Ai, meu Deus. Mas Ai, enfim, é tá. verdade. Curioso, né? É, Tava ali, curioso. muito, muito. E o primeiro software que eu tive contato foi o Paint, na verdade. Paint. Uhum. O Paint, né, que todo mundo chama. Esse foi o carro-chefe, assim. Então eu criava muita coisa lá, eu desenhava muito lá. Mas tu desenhava, sempre foi bom pra desenho também? Desenho manual. Manual? É. Papel e caneta era, eu fazia O que tu mais histórias muito gostava de loucas. desenhar? Pessoas nos lugares que a gente ia confraternizar. Até às vezes era meio chato, porque o meu pai ele chegava assim, aí vinham os convidados, né? E eles vinham nos dar oi, assim, tudo mais. Aí o pai falava, não, senta aí que ele vai fazer um desenho teu. E aí eu pegava uma caneta, um papel lá e Sempre rabiscava. pedia isso. Sempre. Eu passava uma vergonha, não tem noção. Aí, tipo, às vezes eu nem queria, tipo, ai, pai, tá bom, vou lá. Ah, mas foi te treinando, viu? É, Se bem que hoje não faz nada à mão mais, Bruno. não. Faz, né? Existe um processo dentro da construção do design que ele é manual, É? que é a criação de logos, por exemplo. Tu faz primeiro manual. Eu faço um rascunho ali, porque eu gosto de ter liberdade. E a caneta e o papel, ele te dá isso, né? Ele te dá essa possibilidade de, rascunhar, de expressar, de treinar a motricidade também, porque é super importante. Mas eu não imaginava que tu faz isso ainda, tipo, que tu Até gosta hoje, de... Sim, adoro. Achei adoro. que seria direto já no computador mesmo. Eu gosto de separar por etapas. Aí você perguntou antes sobre os softwares, né? Eu comecei no Paint lá, desenhando, Paint. criando, e aí eu descobri o tal do Photoshop. Nessa época, onde eu brinco com os meus alunos, que onde tudo era mato, a licença dos programas era individuais. Então você tinha que licenciar o Photoshop, depois eu descobri o Illustrator, daí tinha que licenciar o Illustrator, depois tinha o After Effects, aí licenciar o After Effects e por aí vai. Então, Tá, então tu sabe lidar com todos eles, obviamente. os principais da Adobe, sim. São que é o esses. Photoshop, Illustrator, After Effects, o Premiere e o Audition. Todos Tá. eles fazem parte do ecossistema de audiovisual, criação e Tem comunicação. algum que tu prefere mais? Hoje eu gosto muito, muito, muito do Photoshop. Photoshop. Eu acho É que o teu o Photoshop, favorito. ele atualizou muito, né? O Tyson sabe muito bem. Quando começou o Photoshop, nas versões CS alguma coisa, que era essas que eu tinha, ele era muito limitado, né? Ele já apresentava muitas coisas interessantes na Sim. época, como a utilização de ferramentas para seleção de imagem. Então tinha umas coisas muito legais, assim, que na época não existia, né? Essa parte de manipulação de imagem. Era muito novo ainda, principalmente para mim, né? Que recém tinha visto um computador recente, né? Então... Mas aí ela foi se atualizando. Então hoje você tem uma ferramenta, por exemplo, com o Photoshop, você consegue criar coisas fantásticas. E elas começaram a entrar a parte de IAs, a parte de entendimento de imagem por IA. Muito legal. Se eu puder te explicar isso rapidamente, Por favor. pensa um robô, uma IA, né, que é uma inteligência, que ela consegue processar os pixels de uma imagem. Se tu for ver o conceito em si, ele é muito simples. Ele exige várias variáveis e um algoritmo ali por trás que vai ler, mas a técnica da IA dentro do Photoshop, ela é muito simplificada, que seria o quê? Tons de um contraste de uma cor, por exemplo, o tom preto e o branco. A IA vai entender que, bom, se tem um pixel preto aqui e um branco ali, quer dizer que o branco é o plano de fundo e o traçado preto, ou o pixel preto, faz parte da imagem
que está querendo ser selecionado ali. Uhum. Então, dessa forma, ele seleciona imagens, por Meu, exemplo. como deve ter facilitado a vida com tudo isso, né? Meu Deus, muito. Teu trabalho hoje... Porque isso gera muito mais produtividade, muito mais... como é que se diz? Assim, eu consigo ser muito mais específico Isso. e criar coisas muito mais exclusivas também, né? Sim, e também é uma dificuldade por parte dos criadores, né? Que hoje você não pode mais ser refém exclusivo de IAs, por exemplo. Pois então. Porque elas chegam em resultados muito interessantes, visualmente falando. Uhum. Você consegue criar composições muito ricas, muito grande, com um prompt muito simples, Uhum. que é uma relação de palavras ali que vai criar uma imagem, por exemplo. Certo. Então, isso por si só fez com que muitos profissionais da minha área, designers, criadores de modo geral, motion designers, Uhum. a se especializar em outras áreas dentro da criação, que seria a parte psicológica por trás de toda a comunicação, né? Uhum. Então, você não foca tanto na técnica em si. Você analisa o outro espectro, que é as emoções, a relação de significado dos elementos que a gente elenca para criar uma imagem, por exemplo, Uhum. ou ângulos e posições para fazer um vídeo. Se você for ver hoje, tem ferramentas online, até gratuitas, que já entregam ideias de vídeos ali feitos por IA. Você cria um Certo. prompt, ele cria um vídeo e te entrega o vídeo pronto. Uhum. Então isso é um problema, entre aspas. Eu preciso ser melhor que eles. Exatamente. Tu não pode ficar refém daquilo ali, né? É. E daí quando tu fala assim de entregar algo muito além, e quando tu fala muito sobre propósito também, eu percebo, né? Eu acho que realmente o lado humano ele tem que estar forte, né, Bruno? Porque senão tu se torna, como tu Refém falou, de só técnico, técnicas. né? Realmente. Refém de técnicas. E como é que tu trabalha isso? Como é que tu trabalha isso no teu dia a dia? Como Na tu traz prática. isso pro teu trabalho? Tanto como professor, como profissional realmente ali, né? Como designer. Quais são as ferramentas que tu utiliza? Como que até mesmo a parte de espiritualidade, eu acho que deve ser muito forte pra ti, né? Porque tu é uma pessoa, algo integrado, né? É. Fala um pouco de ti. Como é que tu soma tudo isso no teu trabalho e na tua vivência? O design, ele é uma estratégia que eu percebi e que é uma forma de eu poder expressar aquilo que eu sinto nas relações e nos ambientes que eu estou. Uhum. Quando eu falo que o design é uma estratégia, eu quero dizer que o olhar que eu tenho do trabalho que eu exerço, ele é muito mais sobre os outros e a relação que eu tenho com outras pessoas, situações, contextos que eu me insiro e que de uma certa forma me inspiram a poder estar comunicando e criando com o toque que eu posso oferecer para o mundo, Uhum. sabe? Então, eu sempre tento buscar formas de expressar meu trabalho autorais. Eu acho que isso me define bastante. Valores como a verdade, como a simplicidade, como olhar para uma pessoa, Uhum. um bom relacionamento com as pessoas, eu acho que isso tudo faz o design acontecer. A gente estava falando antes de design, né? O design, ele não é só visual, ele é conceitual, ele é uma expressão, é a relação que você tem com o objeto, aonde chega a luz encosta e qual que é o efeito que isso gera nos teus olhos, o que que tu sente com isso. A gente tem um filme muito famoso agora que fala sobre isso, né? Divertidamente. Divertidamente. Eles expressaram isso de uma forma lúdica, criativa, claro, Uhum. mas a relação de simbologia com os personagens, se você for pegar eles e criar um rascunho geométrico em cima, você vai ver que os personagens têm formas geométricas que lembram sensações. Sensações. Isso é muito interessante. É uma área que a gente estuda dentro do design, que é a sinestesia, que é a relação Perfeito. ali dos sentidos, né? Uhum. É o entrelaçamento de tudo. Tem gente que, bom, tem estudos muito legais nisso, mas se a gente for fazer um rascunho dos personagens ali, eles têm cores, texturas, formatos que comunicam algo. E na minha vida eu tento fazer isso, sabe? Nos ambientes que eu tô, a forma como eu me comunico, a roupa que eu visto, as cores que eu escolho, a letra, né? A forma de escrever, por exemplo, também. Eu sempre adorei escrever. Uhum. No ensino médio, no fundamental, eu era aquele que escrevia poemas. Então eu sempre tive essa coisa, sabe? E aí, hoje, o meu trabalho, eu consegui
expressar isso da infância através de coisas que eu vou criando e que vai dando vida, né? Por exemplo, o meu podcast. Pois é, a gente vai chegar nesse assunto. Chegamos já, porque essa Chegamos? ia ser a próxima Legal. pergunta, né? Tu tens um podcast. Uhum. Qual é o nome dele? É 20 Contar Ciclos. 20 Contar Ciclos. 20 Contar Ciclos, exatamente. Certo. É. Por que tu decidiu ter um podcast? Porque é uma forma muito assertiva de me conectar com as pessoas. Eu identifico que o podcast no mundo, mas no Brasil, propriamente dito, é uma estratégia muito mais assertiva do que e-mail marketing, do que redes sociais. Ele conecta as pessoas, ele encontra as pessoas em momentos que elas estão talvez mais vulneráveis, no bom sentido da palavra, que é quando você está em casa, às vezes limpando a casa, arrumando alguma coisa, trabalhando, estudando, você está ouvindo. E aí eu escolhi esse meio para poder expressar aquilo que eu sempre gostei, que é escrever. Escrever. O que tu fala no teu podcast? Quais são os temas? Eu conto histórias. O nome do podcast já representa isso. Isso. Que é 20 Contar Ciclos. Então, é uma brincadeira que eu fiz com a minha idade, que é a vida de um jovem de 20 e poucos anos, e o que passa pela mente, e qual que é o significado que eu atribuo às coisas e observações que eu tenho e percepções no meu cotidiano. Então, Qual foi o mais recente que tu fez? foi agora esse episódio que eu abordei sobre a flor procura o sol, né? Até ele é bem abstrato, é bem conceitual, assim, se você for ver. É uma história que é uma história baseada em mim, então é um autorrelato? Autorretrato? Autorretrato, isso. É um autorretrato das minhas histórias. E aí essa, por exemplo, é uma história onde eu falo sobre a distração. O que nos distrai, né, no nosso dia a dia. E quem percebeu que eu me distraí? A grande relação é essa, né? Quem percebe a distração? Então, talvez eu não seja tão distraído assim. E aí eu faço uma brincadeira com as palavras e aí tento expressar a minha ideia sobre isso. Geralmente o teu podcast leva quanto tempo? Um episódio? Em torno de 20 minutos, 18 minutos. Tu grava em casa? É que eu tento ficar sempre em 20, pra ficar dentro do conceito do podcast. Certo, 20, entendi. 20. Eu ia te perguntar sobre esse 20, só que daí tu falou que é 20 e poucos anos, e 20 aí... e poucos anos e vim ter contar 20, ciclos. certo, Isso. perfeito. Ciclos de vida, né? De todos nós. Sim. E tu teve já algum convidado especial, assim, tu já colocou alguém pra falar também sobre alguma história, alguma... Teve um prof do Senac, que é o Álbio, eu admiro ele demais, ele é filósofo, ele não gosta que chame ele de filósofo, né? É o professor Álbio. Ele gosta de ser chamado de professor. Mas eu admiro ele muito porque o que eu tenho de experiência de vida, ele tem de experiência em sala de aula. Então, as conversas são muito legais, as trocas são muito bacanas. E aí, um dia eu chamei ele e falei, meu, Álbio, vamos fazer um episódio lá, cara. Ah, mas vamos falar o quê? Não sei, tu não é filósofo? Então vamos filosofar, né? É isso. E aí a gente sentou, assim, de frente pro outro e começamos a conversar. E aí o papo foi muito legal. Mas sobre valores. Ficou dentro de 20 minutos? Esse passou um pouquinho. Imaginei. Que é difícil, né? Sim. Cara, quando tu começa numa conversa boa, pensamentos que, cara, a gente viaja. Não, se deixar eu falo pra sempre. Tu não fez vários episódios com ele? Ainda não. Mas legal, tens ideia de fazer assim, de aumentar esse projeto trazendo realmente convidados? Sim, esse projeto, ele começou como um hobby, não era algo que eu pensava assim, eu vou fazer profissional pra ganhar dinheiro com isso. Não, foi uma forma de expressão, né? Uma forma de expressão, é um autorretrato mesmo, como eu mencionei antes. Mas eu penso que ele tem potencial, sim, para ser uma estrutura legal. Até já pensei em transformar isso em videocast, né? Então trazer o recurso da imagem também para contribuir nas minhas histórias. Mas eu não sei, eu confesso que eu ainda tô vendo isso tudo porque é um momento que eu tenho de sentar e me conectar comigo mesmo. Então, por isso que eu falo, assim, que as histórias é muito sobre mim, porque é o momento que eu tenho pra, tipo, botar aquilo em dia, assim, entender, né, tudo que eu penso. A gente consegue ouvir pelo Spotify? Isso, tá disponível no Spotify, 20 Contar Ciclos é o podcast. Muito legal, muito legal. Ô, Bruno, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa tua vertente empreendedora, assim, né? Porque tu falou que tu começou muito por questão de conectar propósitos, de ajudar realmente as pessoas por aquilo que tu sabe fazer muito bem, ama fazer.
O que essa trajetória, assim, né, de empreendedor já te ensinou? Quais foram as maiores lições? Quais foram os maiores cases, assim, que tu, poxa, pode dizer pra gente que aquela pessoa veio me pedir ajuda, veio realmente atrás dos nossos serviços e foi algo muito legal de fazer? Eu tive boas referências de empresários, mulheres, homens que agregam muito para a sociedade, né? Eu já trabalhei Só pegando um gancho rapidinho, essa tua área é bem competitiva, né? muito, muito. Tem muita oferta, assim, de serviço de design Sim, hoje. sim. Eu vou chegar lá, mas o que eu quero reforçar é que a visão que eu tenho de empresário hoje é a visão de um jovem que sabe trabalhar com design e que acredita que o design pode ser uma forma de resolução de problemas. Quais problemas são esses? Quais? Os principais. É a expressão. A expressão é o sentido, é o propósito de uma marca, de um negócio, de uma ideia. É o sentimento que se atribui a, por exemplo, esse símbolo que está aqui, né? O que isso quer representar para a sociedade? Qual que é o impacto disso? Então, eu sou esse tipo de profissional. Então, todas as minhas relações, os meus maiores aprendizados foram com clientes, foram com pessoas que se tornaram próximas de mim por conta disso, de vir procurar para tirar uma dúvida, para esclarecer alguma coisa. Qual é e o aí, público que nisso, mais te procura? geralmente são pequenos empresários ou pessoas assim que querem apresentar um projeto na internet ou querem criar algum público específico ali, um nicho de mercado. Geralmente é uma faixa etária entre 25, 27 anos até 45, assim. Tá dentro desse espectro, assim, né? E então, as minhas referências de pessoas empresárias e que têm sucesso somaram muito para eu entender o que é ser um empresário. E aí eu percebi que a primeira lição, dentro desses poucos anos de experiência que eu tenho trabalhando e prestando serviço, é confiar nas pessoas. Aprender a entender que pessoas dentro do meu trabalho ou pessoas que eu venha estar terceirizando projetos e coisas, são pessoas importantes e sem elas nada acontece, então eu devo confiar muito nessas pessoas. Hoje tu trabalha com uma equipe, com Eu parceiros? tenho pessoas hoje que são terceirizados, que eu entro em contato sempre para fazer algum projeto, alguma coisa, e são essas pessoas que me ensinaram muito sobre gestão de tempo, sobre confiar, né? Não ser tão perfeccionista assim. Acho que essas foram as minhas maiores lições como empresário, né? Eu até agora, assim, se eu for dizer, eu tô pensando ainda sobre isso, sabe? Tô raciocinando ainda como é ser, tô estudando, eu participo de eventos continuamente, assim, né? Então, eventos de empreendedorismo, de inovação, de... Tu já ganhou algum prêmio, não foi isso? Isso, Fala pra gente sobre isso. muito legal. Foi lá no Reúne Challenge. E aí é legal eu citar esses nomes, esses exemplos, porque esses ambientes, eles fizeram eu perceber o que é ser empresário, né? Então, além de toda a burocracia, além de tudo que a gente tem que fazer de Chato. contrato, de relação ali com trabalho, com demandas, com prazo, enfim. Mas, além disso, tem a parte de gestão das emoções internas, tem tratar... Autocobrança, que deve ser uma coisa muito Autocobrança. difícil de lidar também com isso, né? A gestão de tempo, meu Deus do céu, todo mundo E o precisa... perfeccionismo, né? Eu acho que isso aí é Perfeccionismo. uma característica muito negativa, sabe? Mas tu se considera perfeccionista? Sim. E o perfeccionismo, pra mim, ele já me fez perder oportunidades. Por exemplo, no Reúne Challenge, que foi um espaço que a gente ganhou em primeiro lugar, foi ano passado. A gente foi pelo Senac, então foram professores e alunos do Senac competindo em um evento universitário. O Reúne é um espaço de universitários e empreendedores. Certo. E aí tem umas competições lá que você vai fazendo e você vai pontuando, e aí os finalistas concorrem a prêmios. Nós ganhamos em primeiro lugar na parte de comunicação. E ali eu tive pessoas dentro do evento que me deram feedbacks muito positivos. Por exemplo, o Caioan, acho que é o Caioá, isso, grande Caioá. Ele é um cara, assim, que trabalha com storytelling de forma magnífica, ele sabe contar uma história como ninguém sabe. E ele é muito massa, assim, é um cara muito fera, um abraço mesmo. Ele disse assim pra mim, ele falou, Bruno, tu é um comunicador. Tu tem que entender isso. Tu trabalha com comunicação, teu trabalho é esse, cara. Então não é só ficar lá atrás do computador fazendo, criando. Foi o que eu te falei ali quando eu te encontrei no estúdio. Eu falei, Isso. cara, teu negócio é comunicação, né? Porque é comunicar, é isso?
Eu tô entendendo isso agora, assim, tô procurando entender, né? Mas são E esses tem uma ambientes... outra, desculpa te interromper, mas Sim. tem uma outra característica Uhum. que também é bem legal, que é a didática da pessoa, assim. Cara, uma pessoa que tem tanto conhecimento e consegue passar adiante de uma forma tão simples, É. clara, declarada, que não causa confusão, não tem ruído, pelo contrário, a pessoa consegue extrair de ti. É. Tanto é que tu tem cases, né, que tu é referência. Então, isso mostra que tu também é uma pessoa de comunicação. Tá comunicando muito bem. Obrigado. Eu busco isso porque acredito que através da comunicação a gente consegue resolver muitos problemas, né? Muitas situações. Problemas esses que podem encher o nosso bolso, né? Quando a gente fala de empresário, de negócio, a gente tem que resolver problema. Então, os empresários que eu tive acesso, que eu pude conhecer, e eu já conheci vários empresários de vários nichos, assim. Eles sempre falam assim, Bruno, o segredo de um empresário tá na clareza e na comunicação das ideias e dos objetivos. Eles sempre disseram isso para mim, né? Então, saber comunicar o meu negócio, saber comunicar os meus propósitos, os meus interesses, os valores, né? É isso E aí. confiar em pessoas. Eu Sim. acho que é um grande ponto. E tu falou, desculpa, eu até te interrompi, vamos voltar lá. Tu falou que o perfeccionismo te atrapalhou Atrapalhou. Já. ou pode atrapalhar? O que tu queria dizer? Pode. Isso. Eu quis dizer que o perfeccionismo é uma característica de alguém que é muito criativo e também muito lógico. Se a gente for voltar atrás, a gente estava conversando isso antes, a criatividade, ela é muito lógica. Então, a criatividade não é só sentar no sol, pegar um papelzinho e rabiscar. Assim como a arte também não é só isso. É uma expressão, é uma ideia, é uma conceituação de tudo aquilo que eu entendo e que pode servir de inspiração e que pode servir de solução. Então, o perfeccionismo é a necessidade que eu tenho de fazer as coisas num determinado padrão e num determinado modelo. Eu preciso que as coisas sigam esse caminho, desse fluxo, desse jeito. Ele tá falando, tô me identificando. Isso. E as pessoas têm que ser desse perfil, desse jeito. Então, assim, isso atrapalha muito, né? Uma pessoa que é perfeccionista, ela comete um erro que foi o que eu cometi. Que é o quê? Pegar uma demanda muito grande, abraçar tudo sozinho e querer resolver tudo sozinho porque não confia suficiente nas pessoas que estão ao seu redor. Sim. E aí uma vez teve uma pessoa que ele é advogado, ele tem um escritório dele, ele disse assim pra mim, Bruno, sabe o que faz eu não querer fazer negócio contigo hoje, aqui, nesse negócio? Porque a gente estava num evento e a gente tinha que pensar numa ideia, vender essa ideia e fazer acontecer. Era um evento de startup, que é o Startup Weekend. E nesse evento a gente tinha que produzir uma ideia e a ideia foi muito legal, assim, a gente criou uma plataforma de ensino-aprendizagem. Tinha umas dinâmicas de jogos lá que contribuíam para a aprendizagem de um público lá que nós reunimos, né? Tinha a ver com robótica, não? Não, tinha a ver com gamificação de atividades. Eram umas atividades que nós preparamos de matemática, português e... o que mais? Inglês? Não. Não, era outra... acho que era física ou algo assim. Nós criamos um ambiente que comportava essas atividades. E aí, nesse dia, ele falou assim, Bruno, eu só tenho um pouco de receio com essa questão, porque tu é muito, muito perfeccionista. Tu faz um excelente trabalho, tu tem uma visão muito bacana, cara, mas tu é muito apegado ao perfeccionismo. E aí aquele dia virou uma chave, né? Eu pensei, pô, isso é uma coisa que eu preciso levar em consideração. Então, desde então, eu... Mas é legal quando tu encontra pessoas que são sinceras. Esse dia eu fiquei até meio sem graça, assim. Porque às vezes tu não tá preparado, a gente não tá preparado pra receber alguns feedbacks assim, porque né? foi muito na lata, né? Ele falou assim, ó, Bruno, tu é um cara excelente, mas assim, ó, para com isso. Era a questão de perfeccionismo. E a verdade sempre vai fazer a gente refletir, né? Quando passa a mão na nossa cabeça, tipo, é uma coisa que faz a gente vai caminhando. Mas quando alguém para e fala algo pra ti que tu percebe que é muito verdadeiro, não tem como tu não refletir naquilo, né? Não, e daí eu fiz uma autoanálise, assim, muito grande, aonde eu tinha sido perfeccionista, né? E aí eu percebi uma outra coisa. Geralmente, quando a gente é muito apegado à perfeição de processos, de técnicas e de coisas, que a gente quer que tudo seja conforme a gente quer, a gente também não permite a criatividade acontecer, sabe? Sim. A gente fica muito preso ali naquela régua, naqueles parâmetros e a gente... Exatamente. Limita, é basicamente como se fosse assim, sabe aquele governo autoritário que ele quer
ele quer criar regras onde as pessoas têm que ser boas. Mas daí eles impedem que você seja bom porque você tá tendo essa atitude, sabe? De se destacar. Tu já imaginou se todo mundo fosse igual, usasse as mesmas cores, as Exato. roupas, né? E tudo ia ser tão monótono, né? Então, acredito que ser criativo é também ter coragem de ser livre. Uhum. Ser livre é algo difícil, não é simples assim. É preciso ter Realmente. coragem, Porque tu é responsável por aquela liberdade, né? totalmente. 100% responsável. Uhum. Inclusive a foto de capa do meu notebook. 100% responsável. Isso aí. Maravilha, cara, como tá sendo bom conversar contigo. Tá, e aí a gente parou aonde? A gente tava falando de muitas coisas, Do né? empreendedorismo. Tu falou daí daquele evento lá que tu esteve, que vocês Isso. ganharam o prêmio. Sim, a gente ganhou em primeiro lugar na parte de comunicação. Uhum. Tinha uma prova paralela, que era essa de criação e comunicação, Uhum. e também a parte de criar um negócio e validar um problema, uma ideia, uma solução, que é efetivamente criar uma startup. Uhum. A gente conseguiu criar, implementar e passar por essas etapas, mas a gente não conseguiu chegar lá na frente, lá nos finalistas, como um negócio, enfim, né? Só que a gente estava tão engajado em comunicar e em fazer aquelas atividades de criação, design, porque eles lançavam os desafios. Desafios. Uhum. Eram E quantas pessoas, assim, na tua A gente estava em turma? 8 pessoas. 8. É. Uhum. E aí, 4 pessoas, mais eu, era aquelas que estavam encarregadas em criar, em comunicar, em fazer a Uhum. parte criativa. E eu adorei, né? Peguei com as duas mãos e falei, é isso mesmo. E vocês tinham que comunicar o quê? Tinha que comunicar todo o processo que a gente estava criando. E o que que você... A gente estava desenvolvendo um projeto de uma startup. Ah, tá, perfeito, era uma Cada empresa. dia era uma entrega diferente. Então, o Uhum. primeiro dia é entender sobre uma startup, depois encontrar um problema, validar um problema. Mas toda tinha, aquela- mas tinha já uma empresa fictícia criada? Não, a gente tinha... Sim, tinha bases, tinha referências que nós poderíamos ver e se basear para poder criar, mas podia ser algo bem livre mesmo e nós buscamos atender uma necessidade que era de uns mercados lá, era a rede de um supermercado grande e ele tinha alguns problemas logísticos ali dentro, Legal, né? legal. A gente pegou essa demanda e criou uma solução. Uhum. A gente pensou numa coisa muito legal, assim, que na nossa cabeça, nossa, era magnífico. E aí vem outra lição do empreendedorismo, que é se apaixone pelo problema e não pela solução. Porque o empresário ele é muito focado nas soluções que ele oferece, Uhum. mas ele nunca se pergunta se o problema ainda está sendo resolvido. Justamente. E é isso que faz o negócio crescer ou talvez até fechar, né, ou algo assim. Uhum. Porque o problema ele muda, as pessoas mudam também. Perfeito. O problema ele se adapta, né? A situação problema, ela não é estática e fixa. Ela é uma água corrente que ela sempre está em mudanças. A gente tem que acompanhar isso. Uhum. Então, como empresário, como estudante, como alguém que quer criar uma carreira, a gente tem que pensar muito nisso, assim. Como que eu consigo participar dessas mudanças de uma forma saudável, de uma forma orgânica, né? Legal. Ô, Bruno, eu quero mudar rapidinho de tema, até porque a gente vai precisar encerrar, infelizmente, que a conversa tá ótima. Legal. Mas antes de encerrar nessa parte aí de design, eu queria que tu deixasse dicas para quem tá nos Tá. acompanhando. Cara, quem quer desenvolver essa parte criativa, ou quem ainda não tem muito conhecimento no design, mas quer se aprofundar, quer conhecer mais, quer ter mais... Quer ter mais tempo, como você falou, assim, de criar, de fazer rascunho, de, sabe, se aventurar para ver se é o que gosta. Quais são os teus conselhos, assim? O primeiro, compre o meu curso. Ah, meu Deus! Que coisa, né? A pessoa já vem falar comercialmente. Brincadeira, brincadeira. Tu tem curso? Eu tenho um curso, Ele Fala. tá em fase de avaliação, autoavaliação, né? É um curso digital, ele vai entrar agora em julho oficialmente, então Que legal! tô aproveitando esse espaço aqui com todo Por carinho favor, e fale, porque eu já respeito. fiquei interessada. É um curso de design. Ele tem o título de Design Essencial. Então, o que é essencial para alguém seguir essa área? Era ou... mais ou menos essa pergunta que eu estava te fazendo. Bom, Tipo assim, gente, o que é comprem o essencial? meu curso. É isso, pessoal. Pronto. Tipo, ele não tem mais o que falar. Compre o É só curso. isso. Compra lá. Arrasta pra cima. E vai ser lançado quando? Vai ser lançado esse mês, em julho. Isso. Vai estar disponível. Eu tô com uma equipe muito legal. Até eu que chique, contei né? com a ajuda do Tyson. Que chique. Pra Eu tô isso. com uma equipe muito legal. Eu tô mesmo. Eu busquei um programador para montar uma plataforma, então isso é muito legal porque Bacana.
Ele adora fazer isso. Ele é empresário, ele também trabalha com programação, ele cria soluções ali, Web3, a parte de web, né? Tu é programador também? Eu não, ainda não. Não. Não, Tá. eu tô com um cursinho ali em andamento, meio parado, assim, para estudar um pouco disso. É uma área de interesse também. Mas assim, eu contei com a ajuda desses profissionais, tanto para criar essa plataforma, para ela poder ser uma plataforma integrativa e que ela consiga ser uma solução de fato para essa problemática que é cursos online. Porque tem muitos cursos, tem muitas opções, tem muitas coisas, mas aí em conjunto com essa resposta que você está me questionando sobre o que é essencial para um designer, para alguém que quer seguir esse caminho, eu acho que o principal é aceitar o tempo como um aliado e não como um inimigo, ou seja, usar o tempo para estudar, para ver pessoas trabalhando na área. Então, acredito que pessoas que veem outras fazendo é um processo mais fácil, mais lúdico para aprender, sabe? Então, eu acho que é não parar de buscar, ter paciência, porque é um mercado que ele é muito lucrativo, ele paga muito bem. Então, um cara hoje que sabe aí trabalhar com Photoshop, Illustrator, sabe trabalhar com edição de vídeo, ele tá ganhando muito bem hoje. Ele consegue entrar no mercado já ganhando muito bem. Mas eu acredito muito no empresarialismo. Eu acho que as pessoas têm que montar negócios, criar negócios. E para isso é muito importante não parar de estudar. E aí, quando eu digo estudar, não é pegar um livro, ficar lendo, ficar fazendo teoria. É colocar a mão na massa mesmo. O design é um mercado prático. Então, assim, a teoria, gente, é só pegar o chat GPT, ligar o chat e conversar com ele. O resto é prática. Então, eu sei que não é tão intuitivo assim, mas eu acredito nisso porque foi assim que eu aprendi. Eu evoluí em um ano que eu não evoluí em anos, né? Estudando em um curso. Eu fiz cursos, né? Eu acho que cursos são importantes, sim. Faculdades são importantes, mas o ideal é ter paciência, usar o tempo para criar, expressar suas ideias, não ter medo, de fato, comunicar aquilo que você quer, porque eu conheço vários jovens mesmo que têm talentos incríveis e que muitas vezes acabam não se expressando e não criando e não comunicando porque não acham que é bom. E a verdade é que a internet é um espaço aberto para todos. Então, a internet permite alguns erros. Então é isso, cara. Começa. Designer, começa. Certo. É isso. Mas o teu curso, ele vai ter prática? Isso. Ele é totalmente prático. Fala um pouquinho mais do curso. Tá bom? São favor. 10 atividades. 10 atividades. Isso. Esse curso Design Essencial, ele é focado no digital e no impresso. Então a gente vai usar algumas ferramentas. Eu não vou mencionar agora não, mas é do pacote Adobe. Sim, fala aquilo que tu pode falar, porque você também, né? Não, é que o foco não é nas ferramentas. Não é no software. Não é um curso de Photoshop. Não é um curso de Illustrator. Então, é isso né? que a gente quer, que eu quero entender. É um curso que ele traz problemáticas e ele traz soluções para resolver. Então tem 5 atividades digitais. Então faz a pessoa pensar muito, criar, na verdade, a questão... Exercitar a criatividade. Exercitar a criatividade. A criatividade é raciocínio lógico para eu entender o que é para ser comunicado, a expressão para eu entender como que é para eu comunicar, lembra do sentido lá, de ouvir, entender, e por último usar as ferramentas para poder aplicar isso. Legal. Por isso Mas uma que pessoa que não tem conhecimento nenhum em, tipo, Photoshop, em nada disso aí, vai poder fazer o teu curso? é para ela que eu quero fazer isso. Eu vou fazer esse curso, gente. Que massa. Olha, será uma honra ter você lá, Eu fiz tá? curso, gente, de Photoshop, essas coisas eradas, tudo, mas eu nunca... A diferença é que pratiquei esse direito. curso, ele tem essas propostas, essas atividades problemáticas ali para criar. Ela é gradual, então dentro do contexto digital, a gente tem 5 atividades, então ela passa do mais básico até o mais avançado dentro daquele conceito de criar para o digital. E aí tem 5 atividades voltadas para o impresso. Então, como é que eu faço um material para impressão? Como é que eu faço um material de comunicação, uma campanha digital, que pode ser também pro impresso? É eu ter Certo. essa visão holística do todo, assim. Porque não é só a janela do digital, do Instagram, do Isso. Facebook, mas também é do podcast, do videocast, da rádio, de outros meios de comunicação também que facilitam esse processo todo, né? Legal, então a pessoa que ficou interessada no curso tem que acompanhar tuas redes sociais. Isso. Reforça pra gente. É por lá. É no @Bordoli_, quase esqueci. Bordoli, @Bordoli_. né? É o Instagram, eu tô sempre por lá.
Eu Consegue colocar aí na tela, né? posto bastante coisa. Consegue? Vamos ver se a gente conseguir. Se não, tá aí, ó. Tá bom. @Bordoli _. Isso, acessa por lá. Eu vou atualizar bastante os caminhos por lá, porque eu ainda não tenho um espaço destinado pra essa galera comprar ainda, né? Ele vai ser aberto agora. E aí eu gosto do Instagram porque ele é mais acessível, né? Claro, com certeza. Ô, Bruno, que legal te conhecer. Adorei, tá? Prazer. Só que essa pessoa ainda conseguiu tirar tempo pra gostar de música? Meu Deus do céu! Como um bom Tu curioso... cozinha também? Que mais que tu faz? Philips Valita. Tá bom. Mas a música tu gosta muito, né? Adoro. Tu toca algum instrumento? Sim, sou baterista. Meu, que da hora. Eu cara. adoro bateria. Bateria foi a solução que meus pais e minha avó descobriram pra eu ficar mais quieto, Pro né? teu TDAH. TDAH. Que hoje tudo é... Aham, Perdão, exatamente. gente, não, mas assim, a gente brinca às Não, vezes. mas é mesmo Essa isso. hiperatividade. Exatamente, sempre foi muito, né? E a música, ela me ajudou a me colocar como uma pessoa, como um cidadão, sabe? Eu Ai, é acho que maravilhoso. a música, Maravilhoso. ela trabalha a personalidade, sabe? Muito. Eu tive a E a expressão, né? Exatamente. Não, assim, eu tive a oportunidade de não só tocar bateria. Eu toquei numa orquestra que eu tenho a honra aqui de falar pra todos, que é a é? Orquestra Filarmônica Filadélfia. É sério? Isso. Meu, que É a orquestra de Blumenau. Que legal. Ela Que legal. é uma orquestra evangélica, né? Aham. E eles são... É uma família que faz tempo que eu não os vejo, Mas tu... mas tenho um respeito incrível por Desculpa se eu tô falando besteira, era com o maestro Anderson? Não. eles. Então, eu peguei na época do Tuca, Uhum. né? Que é o famoso Tuca, todo mundo aí deve conhecer ele, que curte essa parte de música em Blumenau. Ele foi referência, hoje ele tá em Dayal, se eu não me engano. Aham. Ele tem lá um projeto muito bacana, Tom Mas é Maior. com a Assembleia, né? Isso, É, só pra isso. saber se eu tava falando É. certo. A Orquestra Filarmônica Filadélfia, sim, é pela Assembleia. Pela Assembleia, né? Isso, que eu toquei lá há algum tempo com Eles eles. são maravilhosos. São lindos, né? Maravilhosos. A gente já fez Magia de Natal, já fizemos apresentações lá no Teatro Carlos Gomes, Que muito show. bacana. E hoje tu não tem mais tempo pra isso. Hoje eu não consigo Não mais consegue encaixar conciliar, essa né? demanda. Mas é um prazer e um objetivo ainda futuro de fazer. É que eu tenho Entendi. que comprar uma bateria eletrônica. Ah, vai dar tudo certo. É. Vai dar tudo certo. Vai sim. Muito legal. Bruno Bordoli Maia. Gostei que você falou o meu nome inteiro. Gostei São poucas também de pessoas que conhecer. falam todo ele. Professor Bruno, muito obrigada pela tua presença hoje, tá? Obrigado Peço pro pela pessoal oportunidade. acompanhar então você nas redes sociais, pra gente continuar aprendendo sobre criatividade, design e todo o pacote Maluquices. completo. É, o pacote completo, né? Até a próxima, Bruno. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Prazer também. Valeu, Tyson. Estamos encerrados por aqui ou tens alguma pergunta ainda? Só Esse podcast agradecer, foi né? maravilhoso, sim. Só agradecer mesmo. Foi Que mesmo. honra ter o Obrigado, Bruno aqui. Tyson. Nossa, cara. A gente vai trazer ele Muito legal. pro time de apresentadores aqui do nosso canal da Jovem Pan. Olha, Vamos. Né? Precisamos. novidade. Então vamos, encerrando aqui, a gente já tem uma reunião com o nosso diretor. Maravilhoso. Aí, ó, o marketing nunca para, tá? O marketing nunca O para. marketing nunca Meus para. amores, obrigada a você que acompanhou aqui o nosso podcast Conecta Pan, sempre conectando mesmo com histórias de pessoas incríveis. A gente quer agradecer você que acompanhou até aqui. Se você quiser deixar aí nos comentários, inclusive, mais sugestões de convidados, de entrevistados, a gente super aceita, a gente adora, tá? Um beijo, até mais.